Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa seja tarde, bem-vindo. presidente. São 14 horas e 10 minutos, estamos dentro do horário regimental. Hoje é dia 9 de julho de 2024. A primeira Câmara de Direito Público está completa com seus titulares: desembargador Eric Simões, desembargador Jorge Américo, desembargador Fernando Cerqueira Norberto, e o Ministério Público está presente com o Procurador de Justiça, doutor Salles de Albuquerque, né? A Secretaria da Câmara está com a doutora Maria Fernanda, também titular, né, da Secretaria. E vamos então iniciar. Estou por instalada, portanto, a sessão e vamos iniciar os julgamentos, né? Nós temos aqui 3 pedidos com sustentação oral. Um deles, que é o número 2 da pauta, é o número 2. Eu tenho aqui um requerimento do eminente advogado Dr. Eduardo Augusto Maurá Pérez, né? É uma ação rescisória, 227.68, relator Fernando Cerqueira. Diz ele que fora contactado para análise e assunção do caso e feitura de memorial e de competente sustentação oral em relação ao feito processual acima citado. Porém, como tomou conhecimento mais especificamente ontem de que a presente demanda encontra-se pautada para a sessão que vai ser realizada em 9 de julho de 2024, às 14 horas, tornou-se praticamente impossível a concretização da defesa falada de forma satisfatória, motivo pela qual pugna pela excepcional retirada de pauta, mas na verdade é adiamento, né? Deve ser adiamento, não pode retirar de pauta, do mencionado processo. Bem, então, coloco, não tenho objeção, se os eminentes pares também não tiverem, fica para a próxima sessão. Eu me oponho, senhor presidente. O processo está pautado, a parte constituiu um novo advogado, isso é ônus da parte. Deve arcar com esse ônus. O processo está em pauta, em condições de julgamento. Bom, está, mas eu não tenho nenhuma objeção, desembargador Jorge. Também não, presidente. Eu não me oponho não ao adiamento para a próxima semana. Isso, Vossa Excelência tem inteira razão, mas sempre nós compreendemos a situação, né? Quando o advogado pede, né? Então, o doutor Salles de Albuquerque tem alguma objeção também? Não. Eu não, presidente, tenho uma objeção. Bom, então fica, portanto, adiado o número 2 da pauta, né, que é a ação rescisória 227.68, dígito 32 de 2023. Então nós temos ainda mais 2 pedidos de sustentação oral. Pela ordem, é o número 6 da pauta. O número 6 da pauta da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira, né? Trata-se do agravo do instrumento 5756, dígito 68, de 2024, agravante a Neo Energia, Pernambuco, e agravado o município de Rio Formoso. É esse que o advogado está presente, o doutor Hugo Nazário? É isso? Sim, excelente. Sim. E o doutor Hugo representa quem? Pernambuco, excelente. Doutor Hugo representa quem? A Neo Energia Pernambuco. Eu estou ouvindo vocês, excelentes. Vocês não me ouvem? Sim. Dá para ouvir? Estamos, sim, estamos ouvindo, sim. Pronto, ótimo. Doutor Hugo, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que decline o seu nome, número de inscrição e a parte a quem defende para efeito de registro. E Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais para defender. Pois não. Hugo Leonardo Montanha Nazário. A minha OAB é 17553, da Seccional de Pernambuco,
e eu estou aqui representando os interesses da Neoenergia Pernambuco. Uhum. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa primeira Câmara de Direito Público, o desembargador Fernando Cerqueira, que também é o relator do agravo de instrumento, né? Por meio do qual também saúdo os demais eminentes pares, o desembargador Eric Simões, o desembargador Jorge Américo, doutor Salles, saúdo Vossa Excelência também como representante do parquê, aos colegas advogados aqui presentes e serventuários, boa tarde. O caso em tela, já houve, já existem vários julgamentos dessa corte, inclusive, sobre o tema. Mas eu queria traçar alguns pontos a Vossas Excelências, de repente trazer alguns pontos, para que a gente possa trazer, de repente, uma nova ótica sobre o tema. Cuida-se na origem, né, de um agravo de instrumento e uma decisão do primeiro grau, a qual concedeu uma tutela de urgência para fazer a ligação de algumas praças públicas no município de Rio Formoso. Não estamos falando aqui de suspensão ou interrupção de serviço público. Estamos falando de ligação, de início de uma prestação de um determinado serviço de fornecimento de energia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu gostaria de rogar a Vossa Excelência essa nova análise, seria em relação à utilização da resolução ANEEL, no caso concreto. Deixem-me explicar a Vossa Excelência. Vossas Excelências bem sabem que resoluções, regimentos internos não são leis no sentido estrito, não é lei no sentido estrito, mas ela deve ser cumprida. Ela foi editada por uma autoridade competente e ela se aplica a todos. Fazendo uma analogia bem grosseira, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco possui um regimento interno. O regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não é lei no sentido estrito. Mas todos nós, inclusive nós advogados e os próprios embargadores e serventuários, têm a obrigação de cumpri-la. A norma está aí para ser cumprida. A resolução ANEEL, que foi resultado de estudos e foi publicada, ela se aplica a todos. E no caso concreto, ela define que iluminação pública não é serviço essencial. Eu não estou aqui a discutir a situação da praça ou nada. Mas em se tratando de iluminação pública, deixou de ser serviço essencial. Porque a norma aplicável assim o diz. A decisão de primeiro grau, ela se baseia, basicamente, ela fala da fumaça do bom direito, fala que há um interesse público, né, a supremacia do interesse público, e ela fala em receio de aumento da criminalidade pelo fato da não ligação. Excelências, no começo da minha fala, eu fui bem enfático, eu disse, estamos falando de ligações novas. Não se está falando de uma situação pré-existente, de uma rua que estava iluminada e que a Neoenergia Pernambuco foi lá e interrompeu o fornecimento. Estamos falando de uma obra pública que foi realizada com dinheiro público e que vai ser inaugurada. E que, para ser inaugurada, precisava de energia elétrica. E nós estamos falando de um ente público que está devendo muito dinheiro à Neoenergia Pernambuco. Estamos falando de interesse público, quer dizer, pelo menos é o entendimento da Corte, né? De se sobrepor o interesse público da população com o interesse privado do meu cliente, Neoenergia Pernambuco. Excelência, eu peço vênia para, na verdade, informar, trazer uma nova luz à Vossa Excelência. Porque o interesse da Neoenergia não é só privado da companhia. O interesse da Neoenergia é público também. Eu vou citar um exemplo para Vossas Excelências. No ano de 2022, a Neoenergia Pernambuco teve um prejuízo, só com perdas não técnicas, referentes a desvio de energia, inadimplência, etc. Um prejuízo de 260 milhões de reais. Esse prejuízo no final do ano, ele foi levado para a agência reguladora, para a ANEEL. E ele foi contabilizado para efeitos de revisão tarifária.
Tanto é verdade que em 2023 a ANEEL autorizou um aumento de 9% na conta de energia de todos os consumidores da Neoenergia Pernambuco no estado de Pernambuco. Então, eu e vossas excelências aqui presentes, doutor Salles, os demais advogados, nós estamos pagando pela inadimplência do ente público, no caso, o município de Rio Formoso. Então, o interesse da concessionária também é público, e ele é bem mais amplo do que o interesse local. Porque o comportamento negativo na questão do cumprimento contratual do ente público inadimplente, ele afeta duas vezes o munícipe. A primeira, na questão da interrupção ou eventual impossibilidade, né, de fornecimento de energia elétrica, e a segunda, no aumento da fatura. E todo mundo paga. O prejuízo é duplo. E o mais grave nessa situação é que o município de Rio Formoso é CIP. Existe uma contribuição sobre iluminação pública, cuja natureza do tributo ela é vinculada. É vinculada. Eu não estou falando aqui, excelência, de um hospital, por exemplo. Não estamos falando de negativa da Neoenergia Pernambuco em fazer a ligação de um hospital. Até porque meu cliente nem poderia. A própria resolução 1000 da ANEEL, ela estabelece quais são os serviços essenciais em que o meu cliente sequer poderia negar a ligação. Mesmo o ente público estando em débito, em certas e determinadas situações, de acordo com que todos nós temos que cumprir, a Neoenergia Pernambuco seria obrigada. A decisão de primeiro grau, inclusive, ela fala num suposto aumento da criminalidade local. A gente não pode trabalhar com a função, não pode. É como eu falei agora há pouco, excelentes. Na verdade, é uma inauguração de uma obra. E detalhe, a decisão de primeiro grau sequer condiciona a manutenção do serviço ao pagamento das faturas. É passar um cheque em branco, mais uma vez, para o ente público que já está devendo. E esse bolo só aumenta. Esse bolo só aumenta. A resolução, mais uma vez, eu gostaria de repetir a vossa excelência, a resolução não está aí para ser cumprida. Ela, enquanto norma, ela faculta o meu cliente a negar esse tipo de pedido de ligação, porque não é serviço público essencial. Se fosse essencial, o meu cliente não poderia, sob pena, inclusive, de perder a concessão. Quando uma concessionária de serviço público, ela comete digamos assim, a gafe de negar uma ligação de um serviço essencial, o ente público ele pode acionar o agente regulador, a ANEEL, que certamente vai tomar as devidas providências administrativas. E se houver reiteração do comportamento, pode-se perder a concessão. Então, assim, nós temos interesse público da concessionária, porque não é só um interesse particular de receber. Nós todos sabemos que a concessionária tem os seus métodos legais, processuais, de rever e para poder rever o seu prejuízo, mas a duração do processo de recuperação inicial de recuperação desse crédito acaba tornando o interesse particular da concessionária um interesse público. Porque eu já expliquei a Vossa Excelência, nesse ínterim, enquanto a concessionária não recebe o valor integral, ela cobra esse valor de forma igual para todos os seus consumidores dentro do estado de Pernambuco, porque aquele prejuízo já foi contabilizado. Então, para recompor o prejuízo, a ANEEL autoriza o aumento. Todos nós estamos pagando. Eu falo isso em relação ao município de Rio Formoso, mas Vossas Excelências, tanto quanto eu, sabem que existem inúmeros processos no âmbito do Tribunal de Justiça nesse sentido, que o ente público busca o Poder Judiciário sobre a
a desculpa de que é um serviço essencial, quando na verdade não é concedida a tutela de urgência e o prejuízo à concessionária que busca depois. Né? Então, nós temos o interesse público da concessionária, nós temos a fundamentação da decisão de primeiro grau, que também foi lastreada em suposições, sem apresentar estatística, sem apresentar, enfim, dados concretos que pudessem analisar. E nós temos a necessidade de mudar essa ótica, de mudar esse ponto de vista. É imperioso, Excelência, porque a população inteira de Pernambuco paga por situação. Então, assim, eu já fiz sanções orais em processos de Vossa Excelência, desembargador Fernando, processos também de desembargador Edson, desembargador Jorge Américo, nessa Egregia Câmara, Primeira Câmara de Direito Público. Eu tenho ciência do entendimento de Vossas Excelências, mas eu rogo que Vossas Excelências passem a enxergar sobre essa ótica. Eu rogo, pelo bem comum geral do Estado de Pernambuco. A gente precisa dar um basta nisso, o Poder Judiciário precisa dar um basta nesse tipo de comportamento. Precisa-se muito, inclusive, da atuação do Ministério Público em situações como essa. Muito. Nós precisamos que Vossas Excelências entendam que o interesse da concessionária também é público. Também é público. Eu encerro aqui as minhas considerações. Eu agradeço a Vossas Excelências a toda a atenção que me foi dispensada e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradeço a doutor Hugo Nazário e logo digo que Vossa Excelência fez uma sustentação oral muito substanciosa e muito bem colocada. Mas a questão se prende a de que a empresa é uma concessionária do serviço público e o cerne da controvérsia consiste exatamente na possibilidade do fornecimento de energia referente à iluminação pública no município, ou seja, para as praças, frente ao inadimplemento da administração pública de suas obrigações contratuais, o que eu entendo ser muito grave, não é? No caso, a Neoenergia Pernambuco, concessionária de serviço público, condicionou realizar o serviço solicitado pela municipalidade, que é uma nova ligação de energia elétrica na praça do Diário da Levada, uma praça localizada no bairro da Brasília, praça que se chama também Desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, localizada no bairro Alto da Bela Vista e na Praça Diário de Pernambuco, além do pátio de iluminação do campo de futebol de Conceição, localizado na Rua da Lama. Esse condicionamento foi ao pagamento dos débitos relativos ao consumo de energia pelo ente público municipal. Na origem, a doutora juíza deferiu a tutela provisória de urgência requestada pelo agravado para determinar que o réu cumpra a solicitação de ligação da nova praça do Diário da Levada, né, localizada no bairro da Brasília, Praça Desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, como eu disse, localizada no bairro Alto da Bela Vista, e na Praça Diário de Pernambuco, além do pátio da iluminação do campo de futebol de Conceição, localizado na Rua da Lama, conforme pedido complementar do ID 154, 650, 229, sob pena de multa diária de R$500, limitada ao máximo de 30 vezes esse valor, devendo providenciar o ligamento desses locais no prazo de 72 horas da ciência desta decisão da juíza de primeiro grau, da doutora juíza de primeiro grau. Pois bem, o STJ possui entendimento assente no sentido de que as concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não houver
prejuízo à continuidade dos serviços públicos. Eu cito aqui alguns arrestos, mas eu chamaria a atenção de que as turmas de direito público do STJ, nesse agravo interno do STJ, tem entendido que quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. Como bem colocou o nobre advogado. Ademais, a recusa no fornecimento de energia elétrica em serviço de caráter essencial constitui ato ilícito, uma vez que a concessionária dispõe de meios idôneos para receber seu crédito. Assim, a descontinuidade do fornecimento ou a nova ligação aos entes públicos inadimplentes só é legítima quando a interrupção não atinge os serviços que são essenciais à coletividade ou à segurança. Nesse sentido, a súmula 14 deste egrégio sodalício. É possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica à pessoa jurídica de direito público, desde que preservada as unidades de serviços essenciais. No caso em que estamos analisando, devem ser sopesados os interesses que envolvem a demanda. De um lado, o direito da concessionária de não fornecer o serviço a ente público inadimplente. Do outro, o direito da coletividade de ser beneficiado com a iluminação pública das praças públicas, o que leva a se pesar uma questão de segurança. Dessa forma, em se tratando no caso de serviço público, deve prevalecer o interesse da coletividade sobre o econômico da concessionária de energia, de sorte que a esta cabe utilizar outros meios adequados para a cobrança do débito do município, observância ao princípio da prevalência do interesse da coletividade. Assim, o meu voto é no sentido de negar o provimento ao agravo. Mais uma vez, volto a dizer que as argumentações trazidas aqui pelo eminente advogado são realmente substanciosas, não é? Mas nós temos hoje um problema muito sério, que é o problema de segurança pública. Isso é uma coisa que ninguém pode desconhecer, não é? E praças públicas são praças onde a coletividade se encontra. Então, forma que o meu entendimento vai nesse sentido. Não é necessariamente um serviço essencial, mas é um serviço de interesse, de segurança da coletividade. Mas entendo que seja muito grave que os municípios cobrando taxa de iluminação pública não cumpram as suas obrigações. Isso é uma questão que deve ser levada, a meu ver, ao Ministério Público, né? Porque em qualquer situação a empresa é concessionária de serviço público. Mas no que interessa, o meu voto é no sentido de que, nesse caso, negar provimento ao agravo de instrumento. Eu coloco em discussão em razão da sustentação oral, mas de logo adianto que o voto dos eminentes pares foi seguindo o voto do relator. Mas coloco em apreciação. Acompanho, Vossa Excelência. Também, presidente, eu já ouvi a sustentação oral do eminente advogado, impressiona, vou continuar refletindo sobre o caso, mas mantenho meu posicionamento acompanhando Vossa Excelência. Muito obrigado, senhores. Proclamo o resultado no sentido de, por unanimidade, a turma negou o provimento ao agravo do instrumento nos termos do voto do relator. Agradeço a todos. Passamos agora para o número 14, que também tem pedido sustentação oral. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Está bem? Estamos. Sim, presidente. Então, o número 14, né, da pauta é da relatoria do desembargador Eric Simões.
né? Me parece que é o doutor Leucio Lemos, né? Dr. Leucio, que é o advogado, né? Então, trata-se da apelação 65575, de 85 de 2019, que é apelante Raul Neves Batista e apelado ao Estado de Pernambuco e à Fundação Universidade de Pernambuco. O relator desembargador Eric de Souza Dantas Simões, a quem eu passo a condução do julgamento. Desembargador Eric, por favor. Agradeço, presidente. Boa tarde a todos. O doutor Leucio Lemos irá fazer sustentação oral, não é isso? Pois não, isso. Vossa Excelência declina o nome, o número da OAB, a parte que defende, e a partir daí terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente e senhor relator. Boa tarde a todos. Leucio de Lemos Filho, OAB 5807, e aqui funcionando em favor do apelante Raul Neves Batista, tendo como apelada na situação a Fundação UPE e o Estado de Pernambuco. Então, a situação fática aí, evidentes julgadores, trata da situação em que o apelante, desde 2007, não recebe qualquer reajuste em sua remuneração, apesar das sucessivas leis estaduais concederem aumento ou reajuste geral aos demais servidores, inclusive em situação idêntica ao do apelante, que teve o seu cargo declarado em extinção, ou seja, ele é discriminado negativamente, e aqui se pretende atentar para que não se trata daquelas ações que são muito comuns, de pedido de indenização, ou de mandados de injunção, ou daquelas em que se reclama que o judiciário imponha ao executivo um reajuste ou uma determinada obrigação. Ele administrativamente requereu essa aplicação desses aumentos, obteve pareceres favoráveis tanto da UPE quanto da Procuradoria do Estado, mas a ele não foi aplicado qualquer mudança no seu padrão remuneratório. E, aliás, isso é estranho que, embora administrativamente esses órgãos tenham opinado favoravelmente, e em juízo vieram com a posição contrária ao que defenderam administrativamente. Então ele pleiteou judicialmente não a extensão dos reajustes já concedidos, nem que o judiciário se substituísse ao executivo concedendo esse aumento ou determinando que o Estado o fizesse. Mas o que ele reclama é o reconhecimento deste ato, desta situação como ilícita, ante o dano evidente do prejuízo patrimonial e havendo o nexo de causalidade entre havendo o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade com o dano, que seja responsabilizado o Estado e, como no caso a responsabilidade é objetiva, com uma indenização substitutiva ou reparadora. A sentença, analisando a questão, e fez simples menções a determinados precedentes, além de não terem sido analisados, eles, na verdade, como eu vou demonstrar, não se aplicam ao caso de forma alguma. Porque não se trata de reclamação pela mora, na lei anual de revisão ou de reajuste, não se pede suplementação ou envio da lei anual desse reajuste, e nem indenização por ausência dessa mora ou desse tipo de lei anual, até porque a lei estadual anual houve, em no mínimo 3 delas. Portanto, o caso não é de aplicação dos fundamentos nem da ação declaratória de inconstitucionalidade 2061, como referido na sentença, nem do recurso extraordinário 565089, e muito menos do recurso extraordinário 843.112, que envolveram o artigo 37 e o tema 624, e menos ainda de pedido de uma sentença, vamos dizer, aditiva, né? Não se trata também de um caso que foi julgado pelo tribunal, um caso similar,
pelo desembargador, não nesta Câmara, mas na apelação 1493, dígito 08, em que se reclamava correção de diferenças, ou seja, a reposição ou a recomposição inflacionária. Não é nenhum desses casos. E é por isso que se diz, diante dos termos da sentença, que ela violou o artigo 489 do Código de Processo Civil e o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, argumentando-se preliminarmente como nulidade da sentença, mas que o tribunal, entendendo madura a questão, pode enfrentar o mérito, mas, na verdade, repita-se, os precedentes invocados não se aplicam de forma alguma ao caso. O que se reclama é essa discriminação, evidentemente negativa, e excluir o cargo do apelante desses reajustes concedidos aos demais, não é? Sem que se invoque aqui princípio de isonomia, até mais que aquelas próprias leis tratavam de cargos em extinção, como é o caso do apelante, mas que a ele não se estendeu, causando uma situação inusitada de que na Procuradoria da Universidade de Pernambuco o chefe recebe uma remuneração bastante inferior ao dos chefiados. Então, eu mencionaria aqui a Lei Complementar 115 de 2008, a Lei Complementar 181 de 2011 e a Lei Complementar 220 de 2012, todas três mencionando os servidores do quadro permanente e aqueles em extinção, como sendo objeto, ou como sendo alvo, como sendo beneficiários dos reajustes concedidos, mesmo, repita-se, a daqueles cargos em extinção. Aqui não se quer, de forma alguma, ferir a súmula vinculante 37 ou a súmula do Supremo Tribunal Federal, a 339, que simplesmente não tratam da questão que está agitada no processo. Não se pretende que o judiciário se imiscua no poder de iniciativa ou discricionariedade do poder executivo, e nem muito menos que o poder judiciário atribua um reajuste ao apelante. Mas, diante da constatação dessa situação, o judiciário não pode negar o exercício da jurisdição, não pode quedar-se inerte. Não se pede equiparação salarial ou aumento de vencimentos por isonomia, como se disse, mas simplesmente o reconhecimento de que esse ato comissivo e discriminatório carrega uma carga de ilicitude que o caracteriza como tal, e ante esses elementos de ato ilícito, de dano e de nexo causal, a reparação é que se pretende como forma substitutiva e, repito, como o Estado tem essa natureza de responsabilidade objetiva que, independente da aferição ou da perquirição de culpa, de o que seja, se conceda ao apelante a indenização na forma que ele calculada e demonstrada especificadamente ao longo do processo. E me permitam aqui, para usar de uma analogia também bastante grosseira, mas imaginem apenas que o cargo de desembargador, aqui o Tribunal de Justiça, por algum motivo, considere ele ou os declare em extinção. E se criem novos cargos de julgadores, exercendo idênticas atribuições, mas com os atuais desembargadores com o cargo declarado em extinção. E que a esses, por 17 anos, como é o caso do apelante, não se conceda qualquer revisão, qualquer aumento, qualquer reajuste, e pior, sem que, como aqueles precedentes invocados pela juíza, mencionasse o Estado como justificando essa medida, seja pela lei de responsabilidade fiscal ou por alguma outra restrição qualquer. A lógica do razoável não
se compatibiliza com essa prática. Evidentemente, estamos diante de um caso que caracteriza o ilícito. E uma vez caracterizado o ilícito, também ocorrido algum dano, havendo nexo de causalidade entre o ato, o dano, é preciso que haja uma forma reparadora dessa situação. E quem está apto ou habilitado a promover ou a proceder a essa reparação, senão o judiciário, quando provocado. Então, com as desculpas renovadas relativamente a essa analogia, vamos dizer, rasteira adotada, eu, em nome do apelante, reclamo de Vossas Excelências e rogo que se analise a questão tal como posta e se reforme a decisão, seja para declarar a sua nulidade, seja para, ainda que a entendendo nula, mas percebendo madura a causa e o mérito da questão a ser analisada, se enfrente de logo essa matéria para reformar, neste caso, a sentença e conceder o benefício ou a reparação, melhor dizendo, que não se trata de benefício, mas de uma reparação almejada pela inicial. E com essas singelas e despretensiosas considerações, agradeço imensamente a atenção de Vossa Excelência, rogando mais uma vez pela procedência do pedido. Muito obrigado a todos. A Corte agradece ao argumento trazido por Vossa Excelência. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eu a rejeito. No mérito, o autor comprovou ser servidor público integrante do quadro permanente da Universidade de Pernambuco, ocupante do cargo público de procurador jurídico, declarado em extinção, em carga horária de 30 horas semanais, lotado na Procuradoria Jurídica, da Reitoria da UPE, com data de admissão 24/8/76, reclama não ter sido contemplado com reajustes concedidos pelas leis complementares 115/2008, 181/2011 e 220/2012, as quais consignaram expressamente a sua aplicação aos servidores ocupantes dos cargos em extinção. Não se pode deferir qualquer pretensão que não tenha previsão legal expressa. Ademais, o Poder Judiciário não pode agir como legislador positivo, criando direitos e regulamentando seus parâmetros de incidência. Portanto, em termos de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei específica, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal por conceder direitos sem amparo legal. Da análise minuciosa das leis complementares já citadas, verifica-se que nenhuma delas prevê reajuste para o cargo em extinção ocupado pelo autor, qual seja procurador jurídico da Universidade de Pernambuco. Assim, em obediência ao princípio da legalidade, em que pese os argumentos trazidos pela parte, com efeito, na ausência de previsão específica da legislação local, não há que se falar em direito ao reajuste promovidos pelas referidas leis complementares. O apelante sustenta ainda a necessidade de reparação pelas perdas inflacionárias sofridas com a ausência da revisão geral dada a todos os servidores do Estado, mas que não foi aplicada ao recorrente, embora tal direito esteja garantido pela Constituição Federal. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Desta forma, o direito à revisão geral depende de edição de norma infraconstitucional. Isto se justifica porque a consecução da garantia há de se compatibilizar com os demais preceitos constitucionais, notadamente a separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, a necessidade de obediência aos limites das despesas com pessoal e de prévia dotação orçamentária, artigo 165 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre o assunto, conforme teses advindas dos temas 864, 19 e 624, todos com repercussão geral.
destarte a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir tal omissão. A revisão geral anual da remuneração é um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. Desta maneira, demanda a elaboração de uma lei específica ditada a cada ano para este fim, não cabendo ao Poder Judiciário realizar tal ato, pois não possui função legislativa. Ademais, caso fosse julgado procedente o pedido subsidiário da parte autora, o Judiciário estaria de forma oblíqua concedendo o reajuste esperado, o qual, como visto, depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, não sendo possível condenar o ente federado a indenizar o autor pelas perdas inflacionárias. Por conseguinte, não havendo lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual para a revisão geral anual dos vencimentos do apelante, há de ser mantida a improcedência do pedido autoral, estando afastada a possibilidade de revisão salarial mediante decisão do Poder Judiciário, como também a indenização pelos valores não recebidos, sejam eles de ordem material ou moral. Então, meu voto em conclusão é mantendo os termos da sentença COR, majorando a verba honorária advocatícia para 11% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo 2º e o 11º, e o artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É assim que voto, senhor presidente. Eu observo que os eminentes pares já votaram, acompanhando o meu entendimento, e proclamo o resultado, senhor presidente. Senhor desembargador Eric. Pois não, desembargador Jorge. De fato, eu lancei o voto do sistema, acompanhando o voto de Vossa Excelência, por entender que só pode haver reajuste de vencimento de servidor público em decorrência de lei em sentido formal. Só a revisão geral, nós já sabemos disso, quando existe universalidade, ou seja, a lei alcança todos os servidores, todas as categorias, e quando há uniformidade. Em outras palavras, o índice de reajuste é igual. Só se pode falar, portanto, em revisão geral, quando presentes esses dois requisitos, universalidade e uniformidade. Ausente qualquer um desses requisitos, o reajuste vencimental só pode decorrer de lei que contemple isoladamente uma ou algumas categorias. O Estado de Pernambuco diz muito que não edita lei de revisão geral. Não faz, todos nós sabemos, porque se o fizer, descongela o adicional de estabilidade financeira. De sorte que desde a edição da Lei Complementar 13 de 1995, que o Estado só edita leis que concedem reajustes por categoria. Não há, portanto, universalidade e tampouco uniformidade. É lamentável a situação em que se encontra a parte autora desse eminente advogado que está há 17 anos sem reajuste. Infelizmente, o Supremo assentou o entendimento de que não está a administração obrigada a editar a lei de revisão geral. Foi uma voz isolada no Supremo, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. O voto de Sua Excelência até com muita logicidade, de que se deveria manter o poder aquisitivo dos vencimentos.
no mínimo, a administração deveria repor a inflação passada. O índice oficial de inflação do país é o IPCA. Mas o Supremo Tribunal Federal, a quem compete a interpretação da Constituição Federal, como eu disse, assentou o entendimento de que não está a administração obrigada a editar a lei de revisão geral. Não houve revisão geral que beneficiasse o autor, tampouco lei específica que alcançasse o cargo do autor. O fato de o cargo titularizado pelo autor ser um cargo em extinção, isso é de só menos importância, isso não tem relevância, é desimportante, porque o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem cargos em extinção, tem cargo de auxiliar judiciário, cujo requisito de provimento é o ensino fundamental. Os titulares deste cargo de auxiliar judiciário, sempre que o tribunal revisa a remuneração dos servidores, o judiciário faz revisão geral, porque atende aos dois requisitos, universalidade e uniformidade. Os titulares do cargo em extinção de auxiliar judiciário são beneficiados, embora, repito, se trate de um cargo em extinção. Isto é, à medida que há óbito, exoneração, demissão, os cargos são automaticamente extintos. É uma carreira em extinção. Lamento, pois, eu conheço pessoalmente o autor, foi meu professor do ensino médio, Dr. Raul Neves Batista, irmão do eminente professor Silvio Neves Batista, foi meu professor do ensino médio, ensinou a disciplina OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era uma disciplina... Não existe mais, né? Não existe mais, introduzida pelo governo militar e se instaurou através do golpe de 1º de abril de 1964. Moral e Cívica, OSPP, disciplinas introduzidas pela ditadura militar para fazer uma apologia do regime. Então, eu lamento muito a situação do autor, mas não houve revisão geral. A administração não está obrigada a fazê-lo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tampouco lei especial que contemplasse o cargo do autor. Eu ouvi atentamente a citação oral do eminente advogado e Sua Excelência frisou de que não houve revisão geral, tampouco lei específica que alcançasse o cargo em extinção, o cargo titularizado pelo autor. De sorte que eu não posso chegar a outra conclusão, senão acompanhar o bem-assado voto do eminente relator. Eu, senhor presidente, também nego provimento ao recurso de apelação. Senhor presidente, se me permite também, dentro do mesmo entendimento preconizado aqui no voto do advogado Jorge Américo Pereira de Lira, exatamente no mesmo entendimento, em razão da posição do Supremo Tribunal Federal. A gente preocupa muito, sempre, sabe, o advogado Jorge Américo, a questão da organização política do Brasil. Nesses casos, por exemplo, nós vivemos numa república federativa.
seus estados são autônomos, independentes, esse é o ponto basilar da questão. O Supremo Tribunal Federal realmente edita esse entendimento, muito bem esposado pelo desembargador Jorge Américo, mas veja que o voto do ministro Marco Aurélio, eu me bato muito com isso, porque ele defendeu com toda a segurança a dicção do inciso 10 do artigo 37, exatamente na parte da remuneração dos servidores públicos, que somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, mas e observada a iniciativa privativa em cada caso. Mas esse mesmo dispositivo assegura a revisão geral anual. Essa é a dicção do artigo 3710 da Carta Federal. E certamente ela está repetida na Carta Estadual, porque nós nos acostumamos tanto com a prática do Estado unitário que nós só citamos a Constituição Federal. Nunca atentamos que somos uma federação e que temos uma Constituição também do Estado de Pernambuco. Mas a dicção é a mesma na Constituição do Estado. Mas esse foi o ponto que o ministro Marco Aurélio se apegou. Mas esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pacificou essa questão, mesmo indo de encontro a essa disposição que está assentada no inciso 10 do artigo 37. Eu também, por esse motivo, mesmo sentindo muito isso, sinto muito, acho que isso deveria ser automático, como eu entendo aqui a aplicação do artigo 3710. A revisão geral anual de inflação, a fixação de valores de subsídios e remuneração, não, mas a revisão automática de reposição inflacionária, como eu entendo a dicção do artigo 3710. É apenas fazendo essa distinção apenas do meu entendimento pessoal, mas evidentemente não podemos ir de encontro à Suprema Corte do nosso país. Por esse motivo eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, muito bem lançado, desembargador Érico. Apenas eu tenho essa visão um pouco diferenciada. Muito obrigado pelo belíssimo voto, desembargador Jorge, desembargador Fernando Cerqueira. Decisão, por unanimidade de votos, foi desprovido o apelo nos termos do voto do relator, e eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, desembargador Fernando Cerqueira, e agradeço a participação do doutor Leucio Lemos. Muito obrigado a todos, e presidente e demais integrantes, uma boa tarde, e peço licença para me retirar. Doutor Salles, cordiais cumprimentos. Muito obrigado, doutor Leucio. Senhores desembargadores, senhor procurador, nós temos aqui a maior parte dos feitos que estão colocados para apreciação desta sessão estão votados por unanimidade. Eu vou tomar a liberdade, se todos concordarem. Eu gostaria de apenas, antes de Vossa Excelência fazer a chamada, eu gostaria apenas de ciência com relação à ação de improbidade, que ela é de número 16, se não me falha a memória. 16. Não, esse tem uma divergência entre o voto do desembargador Fernando e do desembargador Jorge Américo, então ele será destacado. Tá, muito obrigado. Esse aí eu queria. Viu? Tá bem, esse não tem uma divergência, então ele será destacado. Obrigado. Mas os demais, doutora Fernanda,
Desembargador Jorge, desembargador Eric, por favor, me acompanhem. O número 1, né, que está unânime. O número 2 já foi julgado. Isso. O número 2 foi adiado. Foi adiado. Perdão, isso mesmo. O número 3 está unânime. O número 4 está unânime. O número 5 está unânime. O número 7, o desembargador Fernando fez a alteração, tornando, portanto, unânime. Não é isso? O número 8, do desembargador Eric, está unânime. O número 9, do desembargador Eric, também unânime. O número 10, do desembargador Fernando, foi alterado e, portanto, convergente com o voto da turma. Portanto, fica também a unanimidade, né? O número 11 está unânime. O número 12 está unânime. O número 13 está unânime. O número 14 já foi julgado. O número 15 está unânime. O número 16 é o que nós vamos destacar, porque tem uma divergência apresentada pelo desembargador Jorge Américo. O número 17, o desembargador Fernando mantém a sua posição. Vamos deixar ele por último, então. O número 18 está unânime. O número 19 está unânime. O número 20 está unânime. O número 21 está unânime. O número 22 está unânime. O número 23 está unânime. O número 24 está unânime. O número 25 está unânime. E o número 26 também está unânime. Vamos ver agora o número 17, em que o desembargador Fernando mantém seu voto. O desembargador Jorge Américo apresentou um voto divergente, que foi seguido pelo desembargador Eric. Vamos ver. 17 ou 17? Não, é o 17. 17 agora. 17. É penhora online, né? Hein? É da penhora online, o 17? É um agravo de instrumento. É um agravo de instrumento. Correto, tá. Exatamente, isso mesmo. Multa processual, as TREDs. É um agravo de instrumento, senhor presidente. Vossa Excelência pode proclamar a decisão por maioria. Exatamente. Então fica o número 17 proclamado por maioria de votos, nos termos do voto divergente do desembargador Jorge Américo, que fica designado para Lagoa. Muito bem. Então vamos para o número 16, que é o único voto da divergência. O voto do relator Fernando foi acompanhado pelo desembargador Eric Simões, né? Então vamos ver em que consiste a divergência, né? Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu vou explicar em que consiste a divergência. Trata-se de uma ação de improbidade em que o juiz da causa... O juiz da causa... Doutor Salles. É uma questão apenas processual, por hora, doutor Salles. Se nós passarmos para o mérito, aí eu pedirei ao presidente que conceda a palavra a Vossa Excelência. É uma questão de ordem, por hora. Vossa Excelência pode até se pronunciar sobre a questão de ordem. Mas deixa eu explicar. Eu estou suscitando a questão de ordem. Deixa eu explicar. É uma ação de improbidade em que o juiz da causa ele converte a ação de improbidade em ação civil pública por
para reparação, para ressarcimento de dano. Então, prestemos atenção nessa peculiaridade. Nós sabemos que naquela fase pré-ambular, se o juiz não recebe a petição inicial e extingue a ação de improbidade, o ato processual tem natureza de sentença. O recurso cabível é apelação. No caso dos autos, o juiz proferiu uma decisão mista. Por que é mista? Porque ele não extinguiu o processo. O Ministério Público propôs uma ação de improbidade contra o réu, o ex-prefeito do município do Cabo de Santo Agostinho. Na fase pré-ambular, o que faz o juiz? O juiz, sob a nomenclatura de sentença, induzindo em erro o Ministério Público, ele proferiu uma decisão interlocutória mista. Ele não pôs fim à ação. Ele converteu a ação de improbidade em ação civil pública para ressarcimento do dano, para que o erário fosse ressarcido. O desembargador Fernando Cerqueira mantém a decisão do doutor juiz sentenciante. Eu, contudo, eu suscito essa questão de ordem, porque, na verdade, desembargador Fernando Cerqueira, o juiz não extinguiu a ação de improbidade. Ele a converteu em ação civil pública para ressarcimento de dano. Eu estou suscitando a questão de ordem para que as partes sejam ouvidas antes de nós proferirmos o julgamento definitivo, na forma do 933 do CPC, ou seja, suspensão do processo, com oitiva das partes, no prazo do artigo 933 do CPC, sobre a preliminar de inadmissibilidade da espécie recursal. Como é uma decisão interlocutória mista, o Ministério Público teria que entrar com agravo de instrumento, ingressou com apelação. Mas, repito, há essa peculiaridade. O juiz prolatou a decisão interlocutória mista, mas a denominou de sentença. Isso foi o bastante para induzir o Ministério Público em erro, afastando o erro grosseiro quanto à utilização da espécie recursal. Presidente? Essa é a questão de ordem. Seria interessante, evidentemente, ouvir o Ministério Público, que é o recorrente, mas por hora, doutor Salles, eu estou suscitando essa questão de ordem para que as partes sejam ouvidas. O Ministério Público, evidentemente, que é o recorrente, e o réu, que é o recorrido. Mas presidente, está com a palavra o presidente. Presidente. Doutor Salles, por gentileza. Antes mesmo da questão de ordem, suscitada pelo desembargador Jorge, que eu acho que é de todo conveniente, é importante verificar o que se chamou de sentença. Na realidade, é de uma pobreza e há um erro em judicando, porque se Vossa Excelência observarem na sentença, se utiliza a nomenclatura do Código de 73, impossibilidade jurídica do pedido, julga-se sem resolução de mérito. Não existe mais. Nem sequer existe mais. Em 2015 não existe mais impossibilidade jurídica do pedido. Que, vamos dizer, a teoria eclética já evoluiu. O Henrique Túlio Lima morreu em 86. Antes de morrer já tinha mudado. Então está se julgando no Código de 2015 que extinguiu e sabotou duas condições de ação, que é a legitimidade
e o interesse processual, como bem sabe o desembargador Jorge, que é professor nisso e nos ensina todos os dias. Então, essa sentença ela é de todo nula, na realidade. Há um erro em judicando e mais, assim, ele diz, deixa de entrar no mérito e julga sem resolução de mérito por impossibilidade jurídica do pedido, que hoje compõe o mérito. Houve um upgrade com o Código de 2015 e a impossibilidade jurídica do pedido passou a compor o mérito da ação. Então, essa sentença, me desculpe, a gente não tem nem que ter questão prévia, ela é nula. Ela é nula. Ela é nula de pleno direito, ou seja, eu não vou nem entrar Então, na realidade. por hora, doutor Salles, vamos nos concentrar por hora na questão de ordem, para que o colegiado delibere. Eu estou suscitando a questão de ordem no sentido de que as partes sejam ouvidas, se há ou não inadequação da espécie recursal. Superada a questão de ordem, porventura, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público. Mas, presidente, assim, se Vossa Excelência, se todos prestarmos atenção nisso aí, como o desembargador Jorge diz, eu acho que talvez ele, na realidade, ele não induziu o Ministério Público em erro, ele errou. Há um erro improcedendo e há um erro judicando, se ultrapassado fosse o erro improcedente, porque há inadequação total. A impossibilidade jurídica do pedido, de acordo com o Código de 73, era quando aquilo que se postula na causa não tem previsão legal, ou quando existe uma vedação na lei quanto àquilo que se postula na causa. Isso hoje não é mais preliminar, isso hoje é mérito. Eu chamo a atenção, desembargador Jorge, porque no trecho da sentença ele diz assim: constata, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores para a continuidade do processo, de forma que extingue sem resolução de mérito. E aí cita o 485.6. Um erro adjudicando grave. E cita o 485.6, que trata só das condições da ação, que é a legitimidade, e o Ministério Público tem legitimidade para propor ação, e o interesse processual. Ora, há um dano ao patrimônio. De sorte que poderíamos ter três possibilidades: a continuidade da ação para apuração do dano, porque recentemente Alexandre de Moraes, ele, com relação ao julgamento do Supremo, ele disse que o Ministério Público errou ao pedir a extinção da ação de probidade e para entrar com a nova ação. Ora, aplica-se aí a prescrição. Nesse caso específico, continua-se essa ação para se apurar o dano que foi constatado pelo Tribunal de Contas, em sede ainda de ação de improbidade. Ela transmuta-se em ação pública para ressarcimento do dano. Mas o Ministério Público, bem observado aí, a gente vai ver que é o artigo 10, ou seja, se pagou remuneração sem lei específica que o previsse, e contrariamente à lei. Então, o tribunal apurou, mandou o quantum de beato ao Ministério Público. O Ministério Público entrou com várias ações de improbidade com base nessa decisão do Tribunal de Contas, separando esta, porque era muito própria, e havia prova suficiente contra cheques, a prova suficiente além da deliberação do Tribunal de Contas, e diferentemente do que a defesa fez ver nesse processo, as contas foram aprovadas com ressalvas, de sorte que as contas de gestão e as contas de ordenador de despesa, todas as observações, senhor presidente, consta no site do TCE, elas permanecem. O fato delas terem... Não se precipite não, doutor Salles, porque há uma questão de ordem. Nós não julgaremos o mérito por hora. As partes seriam ouvidas, porque o Ministério Público precisa se manifestar sobre a alegação do réu de inadequação da espécie recursal. Presidente, eu tinha estudado ontem a pauta e ainda não tinha visto esse voto do desembargador Jorge, e ouvindo agora e lendo com a oportunidade, eu estou acompanhando o desembargador Jorge, presidente.
O desembargador Jorge ele lançou esse voto agora de tarde, não foi já antes da sessão. Não foi, desembargador Jorge, então nós não tínhamos conhecimento, realmente. Então é isso que faz. Eu também concluo em acordo com o pensamento da turma. O desembargador Jorge tem que ter razão, vendo. Estava relendo aqui a matéria, e muitas vezes a gente despacha com a assessoria, é um despacho rápido, mas eu estou vendo realmente isso, e as observações feitas pelo desembargador Jorge são extremamente bem situadas. Então, nós convergimos nesse sentido. Não é isso, desembargador Eric? Pois não, presidente. Não sei nem se já julgaríamos o mérito ou se efetivamente suspenderíamos, acolhendo a questão de ordem. Para evitar a nulidade. Perfeito. Surpresa. Por ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa. Mas, desembargador Jorge, me permita, ela não seria uma decisão surpresa, porque o Ministério Público ele pediu alternativamente a conversão. O Ministério Público pede a conversão. Então, não há decisão surpresa. O que existe, na realidade, me permita, do ponto de vista processual, é a nulidade da sentença. Ele teria que proferir uma outra sentença, certo? Para que o Ministério Público pudesse aí se defender. Porque o Ministério Público, quando ele faz as contrarrazões, ele pede alternativamente a possibilidade de conversão. Se o advogado da parte adversa estivesse aqui, eu concordaria com Vossa Excelência, mas não está. Para mim, não foi sentença, foi decisão interlocutória mista. O recurso apropriado seria agravo de instrumento. O Ministério Público, no entanto, entrou com apelação. Nós vamos conhecer do recurso de apelação como se fosse de agravo de instrumento. Essa é a questão. Não houve extinção do processo. Se houvesse extinção, o recurso apropriado seria apelação, mas não houve. Mas ele não extinguiu sem resolução do mérito? Ele não extinguiu. Ele determina o prosseguimento da ação como ação civil pública para ressarcimento de dano. Ele se utiliza do artigo 17 da nova lei de improbidade, né? Agora, como o advogado da parte adversa não está aqui, eu estou suscitando a questão de ordem. É mais prudente. Desembargador Jorge, Vossa Excelência pode... Pois não. Desembargador, me permite, Vossa Excelência vai suscitar a questão de ordem para que a parte contrária seja ouvida sob a conversão? Ambas as partes, o Ministério Público e o réu. O Ministério Público já se manifestou, presidente. Se manifesta sobre a eventual existência de inadequação da espécie recursal. Mas aí levaria, a inadequação da espécie recursal levaria ao não conhecimento do recurso por parte do Ministério Público, que apelou. Exatamente. Então, nesse momento, é prejudicial ao Ministério Público. Na realidade, o Ministério Público pede a nulidade da sentença. Mas não foi sentença, foi decisão interlocutória. A nulidade da decisão, qualquer que seja ela, porque há um erro injudicando. O Ministério Público não agravou, o Ministério Público apelou. Mas vamos deixar o colegiado decidir, desembargador Salles, depois. Tá certo. Eu posso proclamar, presidente? Pode proclamar. Pode sim. A unanimidade, vírgula, o colegiado, vírgula, acolhendo questão de ordem suscitada pelo desembargador Jorge Américo, vírgula, suspendeu o julgamento do processo para colher a manifestação das partes
sobre a preliminar de inadmissibilidade da espécie recursal, vírgula, no prazo do artigo 933 do CPC, Presidente, terminou, desembargador Jorge? terminei. Vossa Excelência me permite... Ponto. Findo esse prazo, vírgula, com ou sem manifestação das partes, vírgula, o processo deverá ser reincluído em pauta de julgamento. Ponto final. Eu devolvo a palavra ao presidente. O processo poderia ir com notas taquigráficas para que o Ministério Público saiba pelo menos o que foi discutido na obrigatoriamente. Nesse caso, obrigatoriamente, sabe? Doutor Salles. Tá bem. Muito obrigado, presidente. Doutora Fernanda, obrigatoriamente com as notas taquigráficas. Certo. Que a questão de ordem, ela trouxe realmente um ponto que é fundamental para essa proclamação. O meu voto, doutor Salles, permitirá a compreensão pelo Ministério Público e pela adversa parte da questão de ordem. Que a questão de ordem de Vossa Excelência leva ao não conhecimento do recurso e prejudica o Ministério Público. O recurso não seria nem conhecido. Eu não sou advogado da parte nem representante do Ministério Público, eu sou julgador. Uhum. Doutor Salles, mais alguma coisa? Não. Não, presidente. Depois dessa... Desembargador Eric, desembargador Jorge, mais alguma coisa? Presidente. Nós vencemos a pauta. Tá bom? Tem alguma manifestação a fazer antes do feriado do dia 16? Porque dia 16 é a próxima terça-feira, é feriado. Isso. Vossa Excelência está dispensado de comparecer à sessão. Obrigado, presidente. Estou presente. Fernanda, os processos da semana passada, Sim. a relatoria do desembargador Eric, eram 11 processos. Eles serão incluídos na sessão do dia 23. 23. Isso. Já estão na pauta. Já estão. E as divergências eu coloquei no dia 30, que é o dia da Câmara Ampliada, né? 30 de julho, a última do mês. Muito bem. Então, não há nenhuma manifestação. Hoje, dia 9 de julho de 2024, são 15 horas e 26 minutos. Não há mais nenhum feito em condição de julgamento da pauta de hoje. E, portanto, nada mais havendo, eu dou por encerrada a sessão da primeira Câmara de Direito Público, desejando a todos que tenham uma excelente semana e um bom feriado, lembrando desse feriado no dia 16, né, que é o feriado de Nossa Senhora do Carmo. É um feriado municipal. É uma certo. situação que eu não sei como é que o tribunal vai administrar. Porque, na verdade, o feriado é só no Recife. Perfeito. Tá? Em tese, haverá expediente normal nas Em todo o estado. Sim. Perfeito. Parece Exatamente. que é feriado em Recife e Olinda. É isso? Nossa Senhora do Carmo. Não tenho certeza se Olinda, Recife, com certeza. Olinda eu acho que não. Para me falar, não.
Senhores, então está encerrada a sessão. Um abraço a todos, uma boa semana e Boa semana. nos veremos agora no dia 23, não é isso, doutora Fernanda? Isso, dia 23. Muito bem, 23 de julho. 23 de julho. Tá bem? Abraço. Até lá. Um abraço bem grande para todos. Abraço a todos.